Hoje eu quero compartilhar com você uma coisa pessoal minha que me fez virar a chave no trade. Todo mundo me pergunta assim: Rodney, qual é aquela única coisa que mais influenciou você? Claro que para virada de chave são vários cenários. É atitude, é leitura de mercado, é controle de risco. São vários cenários que você precisa desenvolver ao longo do tempo para você virar a chave, para você se tornar consistente. Porém, tem uma coisa que me fez realmente virar a chave. E nesse vídeo eu vou te mostrar, te falar o que eu fiz, o que aconteceu comigo na minha vida pessoal minha para eu virar a chave no day trade. Então fica comigo nesse vídeo que daqui a pouquinho eu vou te contar. Mas antes eu queria te pedir para se inscrever no canal e acionar o sininho para você receber todos os dias que eu coloco um vídeo novo para você, as notificações. Meu nome é Rodney Dias, eu sou day trader profissional, especialista em dólar futuro. Primeiro, eu tenho que te contar rápido um pouquinho da minha história. Eu comecei no day trade há 17 anos atrás, vai fazer quase 18 anos. E quando eu comecei, eu vendi uma casa que eu tinha, então eu peguei um dinheiro bom para começar a me desenvolver. E em 2 anos eu cresci muito, exponencialmente muito. E aí eu quebrei, eu não tinha preparo suficiente ainda, peguei um mercado de alta total, acabou que dei certa sorte, um pouquinho de competência e certa sorte, consegui crescer bastante o capital e eu não estava preparado ainda para controle de risco, para lidar com mais dinheiro e acabei quebrando. Depois que eu quebrei, eu fiquei alguns anos fora do mercado, me recuperando, pagando dívidas, juntando dinheiro e eu não pensava mais em voltar para o mercado financeiro. Porém, quem está conhecendo agora o mercado financeiro não vai entender o que eu vou falar, mas quem já conhece vai entender. Uma vez que você entra no day trade, uma vez o que você vê que é possível fazer, os números que são possíveis você fazer, o exponencial que você consegue fazer no day trade, é muito difícil uma pessoa simplesmente largar disso e falar assim: ah, não é para mim. São poucas as pessoas que fazem isso. Por quê? Porque é muito irreal os números que você consegue fazer. E quando eu digo irreal, não significa que não é possível fazer, mas é muito, entre aspas, fácil, né? Falam que o day trade é o dinheiro fácil mais difícil do mundo. Então, quando você vê isso, é muito difícil você largar, você simplesmente virar as costas para isso e falar: ah, não, isso eu não quero. Tanto que eu já conheci muitas pessoas que falavam mal day trade, não conhecia, falava que era aposta, e quando sentou na frente de uma tela e viu o que é possível fazer, virou day trader também. Eu não tinha pretensão de voltar para o mercado porque minha quebra ela foi muito grande. Eu perdi tudo mesmo que eu tinha. E eu já tinha um bom dinheiro nessa época. Porém, depois você começa a dar uma olhadinha no mercado. Eu, por exemplo, começou a sobrar um dinheiro para mim. E ao invés de pôr na poupança, de pôr num fundo, você dá uma olhadinha se tem algumas ações para fazer swing trade. Swing trade é quando você compra um papel e deixa por mais dias, ou semanas, ou meses. Então eu comecei já a dar uma olhadinha. E aqui, nessa olhadinha começa a te atrair novamente. Então começou a me atrair novamente. E aí eu fui colocando um dinheirinho no swing trade e você começa a ter que acompanhar. E quando você acompanha o mercado, você começa a ver índice futuro também, começa a ver dólar, que são os ativos que mais se movimentam e que influenciam os papéis. Ou seja, eu acabei imergindo de volta no mercado. Quando eu imergi de volta no mercado, começou a me dar o desejo de voltar a fazer o day trade de novo. Principalmente porque quando você quebra e volta, você volta bem receioso, então é difícil dar errado para você, porque você está receioso, você não vai partir para cima, você não vai arriscar muito, você não vai fazer nada errado, porque você está voltando naquele momento. Pode ser que mais para frente você faça de novo, mas naquele momento que você está voltando, não. E aí eu fui voltando devagarzinho e eu comecei a ter o desejo de voltar a fazer trade. Quando eu tive esse desejo de voltar a fazer trade, o que eu fazia? Na hora do almoço, eu comecei a testar o mercado. No replay, ia lá, olha que legal, eu teria ganho R$200 agora, olha que legal, eu teria ganho R$300 agora, fazendo no replay. Até que chegou num momento e eu fui para real, na hora do almoço, na hora do meu almoço. Né? Eu tinha mais de 1 hora de almoço, quase 2 horas de almoço, então eu conseguia ficar quase 2 horas no mercado, do meio-dia até as 2 horas da tarde. E aí começou, perdia, mais perdia do que ganhava. E aí eu comecei a achar que eu perdia porque eu estava no horário ruim.
Porque todo dia, a hora que eu chegava, eu olhava o mercado que tinha acontecido e eu falava, nossa, eu teria pego esse movimento. Nossa, esse eu teria pego inteiro. E a realidade é que talvez não tivesse pego nada, teria perdido dinheiro. Mas a cabeça da gente leva a gente a olhar um movimento pronto e falar, nossa, esse seria fácil eu pegar. E aí o que aconteceu? Eu comecei a achar que era porque eu só tinha 2 horas. E nisso, eu fui lá, colocava um pouquinho de dinheiro, perdia, colocava um pouquinho de dinheiro, perdia, colocava um pouquinho de dinheiro, perdia. Quando eu fui fazer o meu imposto de renda no final do ano, eu não ficava apurando mensalmente as minhas perdas. Colocava 2 mil, uma vez eu achei que era porque tinha pouquinho dinheiro, coloquei 10 mil, e aí perdi. Isso tudo do meu dinheiro vindo do salário. Eu ganhava bem, sim, mas estava entregando tudo no mercado. Quando eu cheguei no final do ano, tinha perdido 100 mil reais. Ou seja, 8 mil reais por mês. Para quem é assalariado, isso é muito dinheiro. E aí eu falei, opa, tenho que dar um passinho para trás. O que está acontecendo? Olha o tanto que eu perdi. E eu não sabia, só no imposto de renda que eu fui ver. Aí eu peguei e tomei a seguinte decisão. Falei, bom, eu vou treinar mais um pouco no simulador. Aí eu tinha muitas férias acumuladas. Eu tinha 3 férias acumuladas. E eu tirei 2 férias de uma vez só. 60 dias. E aí eu falei, nesses 60 dias eu vou ficar no mercado o tempo inteiro e eu vou ver se ele é para mim ou não. E assim eu fiz. Tirei minhas férias e fiquei 60 dias no mercado. Esses 60 dias eu não perdi dinheiro. Não ganhei muito não, ganhei um pouquinho, mas não perdi dinheiro. Aí isso foi para mim o gatilho para eu falar, se eu ficar o tempo inteiro aqui, eu consigo evoluir e eu consigo voltar a ganhar dinheiro. Então, eu vou sair. E aí, quando eu voltei, eu pedi demissão, saí e fui fazer trade. Perfeito, Rodney. Você falou no começo do vídeo que ia dar a dica. Estamos chegando lá. Aconteceu assim e eu fui, conversei com a minha mulher, juntei um dinheiro. Então, eu tinha dinheiro para tradar, eu tinha o meu custo de vida pago durante um ano, que eu me planejei para isso. Então, o custo de vida estava todo pago durante um ano, mais o dinheiro para tradar. Então, eu não tinha pressa. E aí eu fui. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. No terceiro, e eu não lembro realmente se foi no terceiro ou no quarto mês, eu encontrei o caminho do day trade. Eu falei, agora eu achei a solução. Eu estava ganhando consistentemente. Eu fiz um resultado no mês de 120 mil reais. Isso que minha meta não era isso, eu bati várias vezes minha meta. E depois disso, no último dia do mês, eu entreguei 126 mil. Foi um mês que eu fui do céu ao inferno. Eu ganhei consistentemente, numa linha para cima, sem perdas. Só que não sempre fazendo as coisas certinhas. Fiz médio para trás algumas vezes, só que acabou dando certo. Só que teve um dia que não deu. Esse dia que não deu não foi nem porque eu fiz médio para trás. É porque eu me perdi realmente em não aceitar as perdas. E aí, quanto mais eu perdia, mais eu tinha que aumentar o lote para recuperar. E aí o que acontecia? Eu perdia mais e perdia mais e perdia mais. Fiz trades que você não tem noção. Se você quiser saber mais dessa história, vai ter um card aqui em cima, onde eu conto quando eu perdi 126 mil. Assiste ele lá e você vai ver o que aconteceu nesse dia. Perfeito. Passando esse dia, eu tinha uma dificuldade. Eu contava os meus ganhos, mas eu não contava minhas perdas. Para minha esposa, por exemplo, que é a única pessoa que eu sempre contava. E aí, quando perdeu, ela não sabia que eu tinha perdido. E depois de umas semanas, ela veio perguntar para mim, e aí, como que tá indo no trade? Eu falei, bom, tá mais ou menos, né? Tô evoluindo. E aí ela falou a seguinte frase para mim, tá ganhando dinheiro? Eu falei, pois é, ainda não. Mas por que não? Porque eu tinha ganho 120 mil, várias vezes eu fui contando para ela que estava ganhando e eu não contei da perda, então a sensação que ela tinha é que eu estava ganhando. E aí depois disso, ela falou assim para mim, bom, então vamos ficar mais uns 3, 4 meses aí no máximo, né? Se não voltar a trabalhar, porque vai ficar aí só, vamos dizer, torrando dinheiro, entre aspas, né? Sem ganhar dinheiro, não tem porquê voltar a trabalhar. E eu falei para ela, é verdade. Na hora eu não consegui nem falar assim, não, eu quero ficar um ano aqui. Eu falei, é verdade. Já fazia 3 ou 4 meses que eu estava. E aí mais 3 ou 4 meses para frente, daria aí 7, 8 meses. Realmente já era suficiente para ver se engrenar ou não. Aí começou a minha grande virada. Por quê? Porque a partir desse momento, eu falei, bom, eu tenho mais 3, 4 meses para frente, senão eu vou ter que voltar a bater cartão. Eu vou ter que voltar a trabalhar como funcionário, ter chefe, tudo que eu não queria fazer. Porque o que eu amava fazer era day trade, era aquilo. Aquilo eu ficava 20 horas na frente da tela com prazer. No trabalho não, eu não via a hora de dar horário para eu ir embora.
para casa. Não era o meu prazer, apesar que eu era competente e eu gostava do meu trabalho. Mas não era o que eu amava fazer. O que eu amava fazer era day trade. Sendo assim, eu falei, bom, tenho mais 3, 4 meses para mostrar resultado. E o que eu vou fazer de diferente do que eu estava fazendo? Porque não estava dando resultado. Não estava perdendo, mas também não estava ganhando. Eu falei, bom, a única coisa, e essa é a dica que eu falei para você no começo do vídeo, a única coisa que eu preciso fazer agora é não perder dinheiro. Eu tenho que entrar num trade e eu não posso deixar esse trade me dar negativo. E aí eu comecei a chegar em qualquer trade pensando primeiramente no meu risco, na minha perda. E quando eu entrava antes desse período, eu só pensava no ganho. Então eu chegava num trade e falava, nossa, esse trade vai subir 10 pontos, vou ganhar 3 mil reais. E eu não pensava no stop, quanto eu podia perder, e quando isso acontecia eu não aceitava, porque eu não tinha me programado para aquilo. E agora eu tinha mudado o meu mindset. Então eu ia entrar num trade, a única coisa que eu pensava é, aonde eu vou stopar? E aí eu olhava e falava, cara, mas esse não é um stop técnico, esse é um stop qualquer. E aí eu não fazia o trade, mesmo que fosse subir, mesmo que fosse me dar 10 pontos. Então eu optava por entrar no trade baseado no que eu ia perder. E eu já entrava com negativismo no trade. Eu olhava para o trade, e eu não estou falando que você tem que ser negativo, não. Mas eu olhava para o trade e falava assim, vai dar errado, quanto eu vou perder? E aí eu já sabia quanto eu ia perder antes de entrar no trade. E sabe o que aconteceu depois desse mindset meu? Eu comecei a entrar num trade e com um stop, por exemplo, de 3 pontos já definido, com um stop determinado, valor financeiro determinado de perda, e o trade não ia para o meu lado, eu saía no preço. Eu saía com meio ponto de prejuízo, até 1 ponto de prejuízo, porque eu falava, é melhor eu sair porque não tá dando certo já, do que eu tomar 3 pontos de stop. Ou seja, o meu único objetivo nos trades era não perder muito dinheiro. E quando eu comecei a pensar dessa maneira, o que aconteceu com o meu resultado? Linhazinha para cima. Ou seja, isso transformou o meu resultado em positivo. Isso transformou o meu resultado em vencedor. E aí eu consegui enxergar que o segredo para eu fazer financeiro não era eu pensar nos ganhos, era eu pensar somente nas perdas. Somente enquanto eu poderia perder naquele trade, somente aonde eu ia estopar naquele trade. Então eu deixava de fazer trades. Por exemplo, eu era um daqueles que quando o mercado subia rápido, dá aquele 10 pontos, eu queria comprar voltando 2 pontos. Eu queria comprar no topo, porque eu achava que ia continuar e eu ia estar fora do trade. E aí, quando eu comecei a pensar dessa maneira, eu não achava stop para entrar nessa operação. E não achando stop, eu não fazia. Então eu comecei a fazer trades melhores. Eu não fazia mais trades por impulso. Eu fazia trades tecnicamente corretos, porque o tecnicamente correto é o que me dá o stop curto. E o stop curto é o que me faz perder pouco dinheiro. E eu comecei a entender que se eu cortar uma perda no começo, é muito melhor do que eu tentar recuperar, porque aquela perda no começo, no próximo trade ou nos próximos 2 trades eu recupero. Agora, se eu deixar isso afundar, acabou meu dia, não tem como recuperar. Isso foi a minha sacada que me fez virar o jogo. Isso foi o que me trouxe consistência. Pensar em me proteger, pensar em perder pouco e depois sim ganhar. Quando vem para o meu lado, quando eu faço parcial, já me protegi, aí sim eu penso em ganho. No começo, eu só penso em perdas. Então essa é a dica que eu queria que você tivesse presente para isso. Olhasse se você não está na mesma fase que eu estava, ou se você não pode até passar pela fase que eu estava, e já pular essa etapa e tentar enxergar. Talvez o que funcionou para mim, funcione para você também. Então vale tentar, vale você começar a pensar com um mindset diferente, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui e compartilha ele. Compartilha com aquele amigo que só pensa em ganho, com aquele amigo que está naquela dificuldade difícil, que não sai do 0 a 0, que não consegue evoluir, que não consegue parar de perder, igual eu estava na época, tá bom? Obrigado por você ter participado até aqui, um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo.